Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Eu já respondo, antes de ver o próximo, eu já responderia de cara o seguinte: irmão, se tem uma coisa que não resiste a 14 horas de trabalho, é você. Se tem uma coisa que não resiste a 14 horas de trabalho, é você, não é a pobreza. Porque você não tem ideia. Ah, mas se ele soubesse o quanto eu trabalho, eu virei à noite aqui fazendo os meus textos. A gente tá falando, irmão. A gente tá falando de trabalho que fica grudado na pele, que fica enrugado no rosto, que tira ano de vida, que tira a saúde, que tira o tempo. A gente está falando de trabalho que machuca. Isso aqui é leviano. Quem fala uma coisa dessa é de uma maldade, de uma perversidade. É dissociado, alienado ou somente um crápula. Todos nós já ouvimos isso muitas vezes. Se você é pobre, é sua culpa, é sua mentalidade ruim. Você é preguiçoso, você não está motivado o suficiente. Ninguém te ensinou a pescar, tentando te induzir a acreditar que você merece ser pobre. Esse é um dos mitos mais populares no capitalismo, que se os pobres estão onde eles estão na escada socioeconômica, é porque eles merecem. Então o mito vai assim: se você nasceu na pobreza e você não conseguir escapar disso, é uma falha moral. Você não trabalhou duro o suficiente. Nos Estados Unidos, muita gente acredita genuinamente que todo mundo recebe o que merece, na maioria das vezes, e que está tudo bem se algumas pessoas merecem basicamente nada. E se você já viu uma dessas páginas de coach financeiros do Instagram, você pode ver isso em ação. A quantidade de bobagens que alguns primos postam por aí não deixam dúvidas do que estou falando. De qualquer forma, um monte de gente parece acreditar que o melhor que podemos fazer para resolver a pobreza é não resolver a pobreza de verdade. Entenda. Não é que não pode ser resolvida, não querem que seja resolvida. Para alguns, a pobreza é uma parte estática da realidade, que apenas meio que existe, não importa o porquê. O melhor que podemos fazer é inspirar as pessoas. E se as pessoas simplesmente não se sentem inspiradas para trabalhar mais duro, então elas merecem o que quer que seja que elas conseguem. E não, todas essas ideias são apenas mentiras contadas e repetidas ano após ano. Eu entendo o apelo, não me interpretem mal. Você trabalha mais para se sentir como um homem grande, forte e merecedor. E o que quer que aconteça com todo mundo não é sua culpa. Você pode até se sentir um pouco mal quando você vê um morador de rua, mas seja como for, isso é um problema deles. Mas é óbvio que isso não é verdade. Pobreza e a esmagadora desigualdade do século XXI são endêmicas. Não porque as pessoas não trabalham duro o suficiente, não porque as pessoas são preguiçosas, mas porque a pobreza é um subproduto necessário do lucro consistente. E isso significa que a pobreza individual não é uma medida de motivação. Porque a verdade sobre a pobreza é que mesmo que um trabalhador não tire mais um único dia de folga na vida, ele continuará a ser pobre. É realmente muito fácil provar isso, que a pobreza não vem da falta de motivação individual ou más decisões individuais. Para começar, cada vez que a pobreza aumenta, acontece com um grupo de pessoas ao mesmo tempo, aleatoriamente. Veja aqui 2 gráficos do número de pessoas em situação de pobreza e a taxa de pobreza ao longo do tempo. Essas partes destacadas são recessões. Como você pode ver, quando as recessões atingem, mais pessoas se tornam pobres e a taxa de pobreza sobe em conjunto. A próxima recessão pode resultar no seu local de trabalho repentinamente sem receita suficiente para pagar pelo seu serviço, e isso não terá absolutamente nada a ver com o esforço que você colocou. Por outro lado, olhe como a pandemia afetou os ricos. Durante esse período, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas, ganhando cerca de $15.000 por segundo em pouco mais de um ano. E posso garantir que eles não trabalharam 2 vezes mais em um ano do que em todos os anos anteriores. Circunstâncias econômicas fora do controle combinaram-se para deixar as pessoas mais vulneráveis e desesperadas. Os governos injetaram dinheiro em seus monopólios para que não afundasse, e eles emergiram ainda mais ricos. Alguns podem argumentar que eles alcançaram isso por meio de trabalho árduo, enquanto outros dirão o contrário. A verdade é que a posição de classe e a sorte foram os fatores que os tornaram mais ricos, não algum esforço especial. No início, a menos que você acredite que, assim que uma recessão atinge, as pessoas perdem toda a motivação, existe um número significativo de pessoas pobres, que são pobres sem qualquer culpa própria,
sendo vítimas circunstanciais do ciclo econômico. Essa é uma característica do capitalismo que não existe na maioria das outras economias. Estar em uma posição favorável antes de uma crise não é resultado do esforço árduo para alcançá-la. No entanto, o salto abrupto para a pobreza e a desigualdade ocorre durante períodos de declínio econômico. A estagnação e as falhas regulares do mercado global são a norma quando se vive sob o capitalismo. No entanto, se eu construísse meu argumento apenas em torno dessas circunstâncias, este vídeo pareceria incompleto. Em palavras simples, em tempos normais de crescimento econômico, tanto o trabalho árduo quanto os horários habituais importam muito pouco. Isso ocorre porque uma parte entediante do antigo capitalismo de crescimento é o que é chamado de exército de reserva do trabalho. Se você nunca ouviu falar disso antes, é um termo marxista que se refere ao número de pessoas desempregadas. Não porque não há empregos que elas possam ou queiram fazer, mas porque a existência delas é uma garantia de barganha para o capitalismo. Em outras palavras, um número significativo de pessoas está desempregado para que aqueles que estão trabalhando tenham receio de perder seus empregos para essas pessoas em algum dia futuro. Esse grupo existe porque é realmente útil para os empregadores. Portanto, para ser claro, há um número considerável de pessoas pobres que são pobres sem nenhuma culpa própria, sendo vítimas circunstanciais do ciclo econômico. Está gostando desse conteúdo? Então considere deixar o seu like e compartilhe com seus amigos que também se interessam por vídeos como esses. Vamos continuar usando os Estados Unidos como exemplo. Lá, cerca de 23% dos trabalhadores estão em empregos de baixa remuneração, quase no mesmo nível de países como Lituânia e Letônia. Mais de 400 mil americanos trabalham em 2 empregos em tempo integral e quase 8 milhões têm 2 ou mais empregos, incluindo tanto tempo integral quanto tempo parcial. São trabalhadores dedicados e muito esforçados, mas como você pode imaginar, isso não os fez mais ricos. Milhões de pessoas estão presas em empregos involuntários de meio período ou integral, que não oferecem licença médica, benefícios ou férias remuneradas. Nessas circunstâncias, a segurança no emprego não existe, os horários são irregulares e os salários são terríveis. Para aqueles que trabalham nesses empregos de baixa remuneração em tempo parcial, empregos em tempo integral são raros ou incompatíveis com suas outras responsabilidades, como paternidade, e mesmo quando garantidos, não são suficientes para cobrir as despesas do mês. Afinal, como uma pessoa que ganha o salário mínimo em tempo integral pode pagar um apartamento de um quarto em qualquer capital? O custo do aluguel mais do que dobrou nas últimas 2 décadas. E nesses mesmos 20 anos, os custos de combustível e serviços públicos aumentaram em 115% nas grandes cidades. Os custos dos cuidados de saúde aumentaram, e surtos regulares de inflação continuam elevando os preços dos alimentos, como testemunhamos nos últimos anos. O ponto é o seguinte: não importa o quanto você trabalhe arduamente ou o quão motivado você seja individualmente, isso não reduzirá o valor do seu aluguel, a conta do supermercado ou aumentará o salário mínimo. Seu senhorio pode aumentar o aluguel arbitrariamente, os supermercados podem aumentar os preços com base em pressões inflacionárias, e os ricos podem fazer lobby junto ao governo e financiar a mídia para adiar e condenar qualquer aumento no salário mínimo. Não há como trabalhar mais arduamente para superar os aumentos no custo impostos a você. Muitas vezes, os mesmos que acreditam na preguiça são os que costumam dizer para os insatisfeitos que encontrem outro emprego. Mas pense por um momento sobre como isso é injusto. Você tem que aceitar o inaceitável, recebendo muito menos do que o que seria justo e com a vida cada vez mais cara. Ainda querem que os trabalhadores fiquem com um grande sorriso no rosto, enquanto eles, os patrões, nos exploram diariamente. A maioria das pessoas acredita que as cafeterias devem existir, correto? Mas e se todos os trabalhadores abandonarem seus empregos? Quem fará seu café com leite? Nós precisamos de garçons, cozinheiros, agricultores e eletricistas. Quase todos os trabalhadores do setor de serviços, varejo ou indústria ganham mais ou menos o salário mínimo. Trabalham tão arduamente quanto você e não têm opções para sair de seus empregos. Além disso, não deveríamos querer que eles o fizessem. Esses são trabalhos essenciais, mas esses trabalhadores não recebem salários condizentes com essa importância. É mais fácil explorar os trabalhadores nessas indústrias do que em outras. Não se trata de os trabalhadores fazerem algo menos valioso. Não é isso que determina quanto você ganha. Você pode trabalhar o quanto quiser, mas se o seu trabalho for particularmente explorador, o quanto você ganha nunca será suficiente para enriquecer. Em última análise, a preguiça não é real, mas a exploração sim.
A mentira da preguiça tem uma grande vantagem. Se conseguirmos fazer as pessoas se sentirem culpadas, elas se explorarão ainda mais voluntariamente e considerarão moralmente errado quando alguém não está sendo suficientemente explorado. O verdadeiro inimigo nessa situação provavelmente é o seu empregador, que está explorando. Essa ideia de preguiça nos faz julgar as pessoas ociosas, mesmo quando elas estão apenas fazendo algo normal e humano, algo que nós mesmos queremos e poderíamos fazer com mais cooperação coletiva. Passamos a ver a nossa ociosidade como prejudicial para nós mesmos, e por sua vez, usamos esse julgamento para justificar mais exploração, construindo um ciclo sem fim de pobreza a todos que, assim como eu e você, não nasceram herdeiros. A origem dessa ideia de preguiça remonta à época da escravidão. Como os escravos eram obviamente explorados, isso incomodava algumas pessoas. Para tranquilizá-las, criou-se o mito de que, se não fossem forçados a trabalhar, os escravos ficariam ociosos e preguiçosos. Ao mesmo tempo, os protestantes propagaram a ideia de que o trabalho árduo e a acumulação de riquezas eram sinais de que se chegaria ao céu. Isso fez com que se sentissem superiores a quem era escravizado, pois estavam trabalhando duro para alcançar o céu, em vez de serem preguiçosos e irem para o inferno. O trabalho árduo tornou-se altamente valorizado, uma forma de obter a aprovação divina. Portanto, quem não trabalhasse arduamente era visto como alguém que desagradava a Deus. É por isso que algumas pessoas acreditam que não têm sorte, pois acham que Deus não gosta delas devido à sua suposta preguiça. Com o tempo, essa ideia foi associada a questões de raça e classe. Pobres e negros foram retratados como preguiçosos, enquanto os ricos foram pintados como trabalhadores e, portanto, merecedores de sua posição privilegiada. Esse estereótipo persiste até hoje, como podemos ver no slogan infame da Rainha do Bem-Estar durante o governo de Ronald Reagan. A ideia de que negros e trabalhadores pobres são preguiçosos é uma forma de justificar o corte dos benefícios sociais. Estudos mostram que os americanos em geral compartilham essa visão. Existe uma desconfiança generalizada em relação a quem recebe benefícios de programas sociais, e os americanos brancos veem os negros como pessoas que não se comprometem com a ética do trabalho. Essa oposição contra os programas sociais tem raízes em mitos racistas e ideias falsas. Você consegue ver alguma semelhança com discursos de direita no Brasil? Em suma, a pobreza não é uma questão de mentalidade, nem algo que simplesmente existe. É um problema criado artificialmente. A noção de preguiça não explica e não é relevante para compreendermos a situação daqueles que vivenciam a pobreza atualmente. No final das contas, a pobreza será um problema interminável no capitalismo. Não importa o quanto tentemos convencer as pessoas a trabalharem mais, o que já se torna impossível, considerando o quão exaustos todos os trabalhadores já estão. Além da ideia de preguiça como motivo da pobreza, temos as grandes heranças, que vêm mantendo as mesmas famílias brasileiras ricas há muitas gerações. O processo de construção da Federação do Brasil fez com que muitas famílias acumulassem valores monstruosos de capital, e hoje temos muitos de seus herdeiros controlando nossas políticas e leis. Quer saber mais sobre esse assunto? Então deixe o seu comentário dizendo: "Quero a continuação", e vamos produzir a parte 2 desse vídeo.